Saúde a você que nos assiste pelo vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também a saudação aqui à igreja. Que Deus esteja realmente abençoando a cada um que está procurando viver de acordo com o querer de Deus. A mensagem de hoje nós vamos extraí-la da Bíblia, especificamente de Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Ali Deus mostrará uma mensagem essa que deve ser pregada por todo mundo. Por todo mundo. E aí nós vamos estudar o versículo 6 do capítulo 14. Falo com você que nos assiste também. Pegue a sua Bíblia e confira conosco para invitar de você falar algo, colocar lá nos comentários, coisas que não devem ser colocadas. Antes de você falar alguma coisa, pegue a sua Bíblia, confira conosco e veja que tudo que está sendo dito aqui está saindo da palavra de Deus. No versículo 6, João, o revelador do Apocalipse, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. De uma forma geral, este evangelho eterno, ele deve ser pregado por todo mundo. Aqui fala de um evangelho eterno. Bom, quem são estes anjos, ou anjo que está pregando o evangelho eterno? Evangelho eterno é o evangelho que não sofreu mudanças desde o princípio ao fim. Continua sendo o mesmo evangelho que Deus quer que seja pregado. Este é o evangelho eterno. Hoje nós temos aí um mundo, vamos dizer, um mundo evangélico. Todo mundo praticamente é evangélico e cada um tem uma Bíblia na mão, mas cada um tem uma ideia diferente, cada um tem uma teoria diferente. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Mas qual é o correto? De que evangelho eterno Deus está falando aqui? Aqui nós estamos vendo que aqui será voado pelo meio do céu, de acordo com João especificou. Anjo, Paulo, ele foi tido como um anjo ali na Galácia, pregando o evangelho eterno. Em Gálatas capítulo 4, o versículo 14, vou pedir você que nos assiste, que abram a sua Bíblia em Gálatas capítulo 14. Gálatas capítulo 14, ali diz o seguinte: Gálatas capítulo 4, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 14. No versículo 14 diz assim: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo ali foi recebido como anjo de Deus. Aqui no versículo 6 do capítulo 14, João vê o anjo voando pelo meio do céu,
tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então isso significa que são mensageiros de Deus pregando o Evangelho eterno. Paulo, ele pregou o Evangelho eterno. Mas o que compõe o Evangelho eterno? Paulo nos dá as instruções as quais nós devemos seguir e também fazer de acordo com o que foi posto por Deus na palavra, porque Paulo, ele foi servo de Deus. Paulo diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em Gálatas capítulo 1, nos versos de 1 em diante, diz que Paulo, ele servo de Cristo Jesus, não instruído por homens, mas sim pelo próprio Jesus. Então isso significa que o Evangelho que Paulo pregou é o Evangelho eterno. E olha só o que compõe o Evangelho eterno. Olha só as instruções de Paulo em Coríntios capítulo 8. Em Coríntios capítulo 8, e você vai compreender o porquê que nós estamos falando de um Evangelho eterno que não sofreu mudança. 1 Coríntios capítulo 8, o versículo 6. Paulo diz o seguinte: pegou sua Bíblia, você que me assiste? Pegue a sua Bíblia e confira conosco. Confira conosco. 1 Coríntios 8, versículo 6. Lá diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. E aí segue dizendo, é Jesus Cristo a quem criaste, enfim. Bom, aqui nós estamos vendo parte do Evangelho eterno pregado por Paulo. A crença de um único Deus. Este faz parte do Evangelho eterno, a crença de um único Deus. Paulo continua dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 3, ele diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Ora, se Cristo fosse Deus, como muitos afirmam, como os trinitarianos afirmam, Cristo não necessitaria de ter Deus como cabeça. Então, aqui mais uma vez nós estamos vendo que Deus é o cabeça de Cristo. Mas Paulo, aquele que foi pregador do Evangelho eterno, continua dizendo em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 16, ele diz o seguinte, que Deus é imortal. O único que possui a imortalidade é Deus o Pai. Portanto, louvo a Deus porque Jesus não é Deus, porque se Ele fosse Deus, Ele não teria morrido por mim. Concorda comigo, você que me assiste? Pois é. Esta é parte do Evangelho eterno. O Evangelho ao qual Deus quer que seja pregado por todo mundo, tribo, língua, povo e nação. Mas Paulo, ele continua dizendo, ou então você deve estar procurando. O pastor está falando aí de quê? Que trindade é que o pastor está falando? Talvez eu estou falando com você que não é esclarecido em relação ao assunto. A trindade a qual eu estou falando é uma trindade que é pregada por todos os corpos religiosos do mundo hoje, que não faz parte do Evangelho eterno. A trindade que eu digo aqui é quando as pessoas dizem que existe Deus Filho e Deus Espírito. Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz,
no primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, o versículo 3, o próprio Deus, o Pai, está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é no singular, é direcionado para uma só pessoa, que é Deus. Mas existe uma classe de pessoas que diz que guarda todos os 10 mandamentos. Ora, se eles guardam todos os 10 mandamentos e crer numa trindade, ele está pisando no primeiro mandamento da lei de Deus, de Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. E Tiago capítulo 2, o verso 10, diz que aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Você sabe de quem eu estou falando? Pois é. Então, Paulo, ele pregava o evangelho eterno. Talvez você deve estar dizendo: mas esse pastor está falando de quê? E enquanto o Espírito Santo? Olha, meu amigo, minha amiga, Deus o Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus é Filho de Deus, não é Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, não o Deus Espírito Santo. E Paulo, ele continua falando sobre o Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 4, o versículo 6, Paulo diz o seguinte: e porque vós sois filhos, enviou Deus o Espírito do seu Filho ao vosso coração. Este é o Espírito de Deus, tá? Não se trata de uma terceira pessoa da Trindade, não se trata disso, não se trata. E o que eu vou dizer para você vai completar o teu raciocínio. Atos capítulo 20, o versículo 28. Vou pedir aqui à igreja e também você que nos assiste, que abram a sua Bíblia em Atos capítulo 20, o versículo 28. E de uma vez por todas você vai ver quem é o Espírito Santo, e não se trata de uma terceira pessoa da Trindade. E já adianto logo para você, essa terceira pessoa que você talvez está adorando aqui é Lúcifer, é Satanás. Porque a Bíblia diz que a nossa salvação é mediante o Pai e o Filho, por intermédio do teu Espírito, ou seja, algo que vem de Deus, o poder de Deus, não uma terceira pessoa da Trindade. Atos capítulo 20, versículo 28. Sei que você pegou a sua Bíblia lá da onde você está assistindo. E aqui também vou pedir à congregação que participe conosco, lendo aí este verso. Se alguém encontrou aí, pode ler para nós aí. Então aí foi dito que o Espírito Santo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Qual foi? Aquele que morreu na cruz, aquele que derramou sangue na cruz do Calvário para comprar a sua igreja. Não se trata de uma terceira pessoa da Trindade, mas sim de Jesus. Então quando Paulo diz aqui, porque vós sois filhos, Gálatas 4, o versículo 6. Enviou Deus o Espírito do teu Filho ao vosso coração. Não se trata de uma terceira pessoa da Trindade, mas sim do Espírito de Cristo. Porque Cristo está sentado à direita do Deus Pai, lá no céu, de Deus. E aí, por intermédio de Deus, é enviado ao coração daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, o Espírito de Cristo. É Ele que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, voltamos para o capítulo
14 de Apocalipse, no versículo 6, para dar continuidade ao Evangelho eterno que deve ser pregado hoje neste mundo. Capítulo 14, o versículo 6. Agora nós podemos ler de novo o versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Este é o evangelho eterno. O evangelho sendo pregado por Paulo faz parte do evangelho eterno. E Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Atos capítulo 13, no verso 44 e 45, diz que Paulo, ele também guardou o sábado. Paulo guardou o sábado. Mas de quem Paulo aprendeu então? Irmãos, veja bem, o evangelho eterno é vindo desde o princípio, não houve mudança. Então eu já digo para você, meu querido, minha querida, se o teu pastor vir dizer que foi abolido o sábado, isso não é verdade, porque está escrito e faz parte do evangelho eterno. Jesus também, em João capítulo 3, capítulo 17, versículo 3, Jesus diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Ou seja, está compatível com o que Paulo prega, a crença de um Deus único. Jesus, em Lucas 4, versículo 16, lá diz que ele tinha o costume de ir às sinagogas no sábado. E isso está compatível com o que Paulo pregou em Atos, capítulo 13, o versículo 44. Aí nós compreendemos o que é o Evangelho eterno. O Evangelho a qual é dito aqui no capítulo 14. Mas nós estamos vendo aqui o versículo 6. Anjos pregando o Evangelho eterno. O versículo 6 é seguido do versículo 5 e 4. E também lá no versículo 1 do capítulo 14. Lá João diz que olhou e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte o nome do seu pai e o seu nome. Poderia ter os três, para você que é trinitariano, mas não tem. Graças a Deus que a Bíblia não mente. Aqui está especificamente o Pai e o Filho. Bom, se lá no versículo 6, esses anjos voam pelo meio do céu pregando este evangelho eterno, é lógico que aqui está falando desse grupo de pessoas. No versículo 4 diz: são estes os que não se imacularam com mulher. Mulher em profecia é a igreja. Efésios capítulo 5, os versos 24 e 25. E diz que não se imacularam com mulheres, porque são castos. No versículo 5 do capítulo 14, diz o seguinte: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Algumas Bíblias dizem: não se achou engano. Engano equivale a mentira, mentira equivale a engano. Então, do versículo 5 está falando de um grupo de pessoas que pregam a verdade, que pregam o Evangelho eterno. E esta mensagem tem que ser pregada por todo mundo, no mundo todo. Tribo, povo, nação, língua, por todos. Então alguma coisa está errada. Porque o mundo todo diz ser Evangelho. O mundo todo está com a Bíblia na mão, e um prega de um jeito, outro prega de outro. Mas aqui está dizendo que o Evangelho, esse é
o eterno é este que deve ser pregado. Bom, aqui está o teor da mensagem, no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 14 de Apocalipse, diz o seguinte: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui nós compreendemos o que quer dizer o Evangelho eterno. O temer a Deus aqui, de acordo com Eclesiastes capítulo 12, o verso 13, lá diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é um dever de todo homem. Isso significa que temer a Deus tem a ver com a guarda dos seus mandamentos. E dá-lhe glória. E dá-lhe glória. Há muita gente por aí que tem o hábito de dizer glória ao Senhor, glória ao Senhor. O que é dar glória ao Senhor? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a honra e glória de Deus. Dar glória a Deus, meu amigo, minha amiga, significa fazer aquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se quer comais, se você quer comer alguma coisa, aquele alimento ele vai glorificar a Deus? Se você quer beber, aquela bebida vai glorificar a Deus no seu corpo, que é o templo do Espírito de Deus? Pois é. Pensa nisso. Então, esta é a mensagem a qual Deus manda que seja pregada por todo mundo, sem distinção de pessoas. Todos têm que ouvir este Evangelho eterno. Se na sua igreja prega sim, amém. Mas se não prega, alguma coisa está errada. E aí segue o segundo anjo. Aqui nós vamos parar, finalizar, depois a gente continua. No versículo 8, diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, a que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Se toda a descrição do versículo 7 condiz com que o seu pastor prega na igreja, amém por isso. Mas se não condiz, segue-se aí o versículo 8: caiu, caiu. Duas vezes. Mas quem é Babilônia aqui? Nós não vamos abrir aqui a Bíblia, mas você lá na sua casa, você que me assiste, pegue a Bíblia no capítulo 17 de Apocalipse e vê lá, a partir do versículo 1, até o versículo 5, e você vai ver quem é a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Tem a mãe. Esta grande Babilônia, ela caiu por não pregar a verdade, por não pregar que existe um único Deus, mas prega a Trindade. Inclusive, a doutrina fortíssima dessa grande Babilônia, mãe, é a Santíssima Trindade. E as suas filhas estão acolhendo isto. E outra coisa que a mãe prega é que o dia de guarda é o domingo, não o sábado. Por isso que caiu. No fato de falar duas vezes, está falando que caiu a mãe e cai também as filhas que concordam com as instruções da mãe, da igreja mãe. Então abra os seus olhos, você que me assiste, aqui não é para irritar você, esta mensagem não é para irritar você,
Essa mensagem é para advertir você que está num lugar que não faz parte deste Evangelho eterno. Deus está vindo punir esta terra. Os juízos de Deus estão vindo. Esta mensagem aqui é para advertir você. Que Deus te abençoe e que você busque na palavra aquilo que realmente é verdade.